convidado maravilhoso, que muita gente conhece, mas quem não conhece vai conhecer hoje. Então, diz que aprender a tocar baixo é mais fácil do que dominar o básico de bateria ou guitarra. No entanto, o baixista é um elemento central de um grupo e deve entender perfeitamente o ritmo para ser o pilar dos outros músicos. Então é isso que eu queria falar hoje e daqui a pouquinho a gente vai começar. Enquanto isso, eu quero saber de vocês, o som tá bom? Como que está o som? Como que está a minha voz? Tá alta? Tá dando para escutar o que eu tô falando? Gostaria de saber como que está o meu som, se eu tô conseguindo transmitir tudo que eu tenho que transmitir para vocês. E eu também vou dar boas-vindas para as pessoas que entraram, né? Com certeza. Canal Move, obrigada por ter entrado e seja bem-vindo. Jorginho, seja bem-vindo. Marilyn, Luciara, underline da From, seja bem-vinda. Ale Trigo, seja bem-vindo. Botelho Fotógrafo, seja bem-vindo. Karine Taveiras, seja bem-vinda. Nício Maial, seja bem-vinda. Francine Coelho, seja bem-vinda. Eu espero que vocês curtam muito a nossa live. Juliana Gusso, minha paixão, já foi convidada daqui da nossa live, já fizemos uma live juntas. E está com uns projetos maravilhosos. Espero que a gente só consiga gravar mais lives com os nossos novos projetos dela. Seja bem-vinda, Ju. Do Carai, seja bem-vindo. João Vitor Ramos, meu amor, seja bem-vindo. Johanna Sodré Miguxa, seja bem-vindo, amor. George Lucas, seja bem-vindo. Então, galera, vamos entrando que já vai começar. Eliane Moraes, seja bem-vinda. André Esmérico, é contigo mesmo que eu quero falar hoje. GT Freire, seja bem-vindo. E é isso aí, galera. Então vamos. Olá, Nice, tudo bem? Janderson, também, seja bem-vindo. Também te amo muito, pai. E é isso aí, galera. O André Esmérico já mandou a nossa solicitação para participar do nosso vídeo, para a gente começar o nosso vídeo. Então, vamos visualizar aqui para a gente aceitar, para a gente juntos com vocês e com o André Esmérico. Que vamos deixar a pessoa que entende falar do negócio falar agora pra gente, né? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, trabalhou muito hoje? Bastante, como sempre. Isso aí, isso é importante. E as novidades, tudo certo, tranquilo, graças a Deus, né? Graças a Deus, tudo certo. Tô vendo que já tem uma galera aqui, né? Já tem uma galera aí já preparada para escutar a nossa live. Fala, galera! Isso aí. E aí, vamos começar? Partiu começar? Bora. Então bora. Partiu. Explica pra gente, quem é André Esmérico? Então, é uma pergunta difícil essa, né? Porque é difícil a gente se definir assim. Mas eu diria que o André é um amante da arte, um amante do respeito, sabe? Eu acho assim, eu sou apaixonado por música, todo mundo sabe, né? Então, eu acho que o André é um amante das coisas boas, das coisas que agregam, e a arte está nisso também, né? Sim. Você sabe bem, você gosta muito de música, tá sempre aí nos motoclubes, né? Junto com os motoclubes. E a arte diz muita coisa, né? Através da arte que a gente que a gente grita pro mundo, digamos assim. Seja numa música, seja numa pintura, num teatro. E eu acho que eu sou arte. E sou as coisas que eu gosto, assim, eu acho que fazem bem. O amor, o respeito, a união, um pouquinho disso. Isso aí, esse é o grande André. Para quem não sabe, é meu professor de inglês.
É um Isso aí. maravilhoso professor de inglês. Até nisso tá Thank you. falando aqui, ó. Hey, teacher. Thanks so much. Isso aí. O que te motivou a comprar um instrumento? Então, isso aí é uma longa história, mas eu vou tentar encurtar um pouquinho. Foi Fica à assim, vontade. beleza. Foi assim, meu tio é pianista, meu tio Marcelo Romero Juliano, ele é pianista e ele morava aqui do lado da minha casa. Então, quando eu tinha em torno de 7, 8 anos, eu comecei a ter aulas com ele. Mas assim, eu meio que não escolhi o piano já estava aqui, o piano já começou a fazer parte da minha vida desde sempre, mas eu não tocava. Então comecei a fazer aula com ele, e aí fiz uns 4 anos de aula, mas eu não levei muito a sério não, sabe? Eu não lia muito partitura, eu tocava mais de ouvido, eu escutava, entendia o que era aquela nota e reproduzia porque eu conseguia escutar e entender o que era a nota. Então eu tocava de ouvido. Aí isso foi a primeira fase, né? Eu parei, voltei, parei, voltei. Aí eu entrei na minha adolescência, eu já tinha largado o piano, né? Já tinha uns 2 anos que eu não tocava, nem encostava a mão. Aí eu comecei a conhecer amigos que estavam começando a ter bandas de rock e que tocavam baixo, tocavam guitarra, bateria. E eu comecei a me encantar com isso. Eu falei, caramba, tem um mundo além do piano, né? E aí o baixo me marcou, me tocou, eu fiquei super impressionado com o instrumento. E aí eu me lembro que eu entrei para tocar numa igreja protestante até, e que eu não entrei por causa da igreja, eu entrei por causa da igreja, porque o pastor era músico e ele prometeu ensinar, entendeu? Aí eu comecei a aprender minhas primeiras notas do baixo e até do violão dentro dessa igreja. Aí o tempo passaram alguns meses, eu falei, cara, eu gostei mesmo disso, eu vou procurar um professor. E aí procurei o Felipe Andrade, que também é outro grande baixista, né? O Felipe que toca no bando de blues. E aí ele começou a me passar as primeiras noções de baixo, e foi aí que eu comecei a estudar mesmo, assim, né? Estudar técnicas, ouvir mais coisas, que ele me apresentou muita coisa. E foi nesse período também que eu tinha, assim, uns 13 anos, foi quando eu entrei na aula de baixo, quando eu comecei a tocar baixo, na verdade, né? Foi nesse período que eu conheci muita banda de rock, comecei a conhecer MPB também um pouquinho mais. E aí, dali pra lá, tive muitas e muitas bandas. E, nossa, até perdi a conta já de quantidade de bandas que eu já participei. E começou assim. Isso aí. Isso é o amor mesmo pela arte, né? Verdade. Começou assim. Tá certo. Por que o gosto pelo baixo? Mas antes de você me responder isso, é baixo ou contrabaixo? Ah, tá. Então, na verdade, baixo e contrabaixo são a mesma coisa, o mesmo instrumento. Só que baixo é só uma versão simplificada da palavra, né? Então, tanto faz você falar baixo ou contrabaixo, tá? Mas o baixo, ele... Bom, primeiro, para quem não sabe direito o que é baixo, porque às vezes as pessoas são um pouco leigas, assim, realmente não são músicos, né? Então não entendem muito bem o que é aquele instrumento. O baixo, ele é parecido com uma guitarra, mas normalmente ele tem 4 cordas, tem baixos com mais cordas, mas a maioria é 4 cordas, e ele faz aquele som grave, né? Ou, assim, a grosso modo, a gente falar aquele som grosso, assim, né? Que seria o som grave. E então, ele junto com a bateria formam a cozinha, que é a base da música, né? Sem o baixo e a bateria, a música fica meio xoxa, principalmente se você não tiver baixo, ela fica magrinha, fica sem aquele peso, né? Sem aquele grave. Então, baixo e contrabaixo, tanto faz, né? E por que baixo? Porque eu comecei escutando rock, eu vou te contar, comecei escutando rock, catando CD do meu tio. Meu tio tinha uns CDs
aqui guardados e tal. Eu comecei a descobrir CDs, descobri o A Show of Hands do Rush, descobri o Best of Van Halen e alguns outros. E aí eu comecei a escutar. Eu tinha um aparelho de som em casa, colocava o CD pra rolar, e aí, cara, eu falei, cara, que é isso? Que som maneiro é esse, cara? E aí eu fui descobrir que isso era rock and roll, né? E então as linhas do baixo do Geddy Lee, sabe, me marcavam muito, me marcaram, né? Me marcaram muito. Assim como do Michael Anthony, do Van Halen também. E vários outros. Então, assim, mas eu acho que talvez os primeiros CDs que eu tenha escutado por vontade própria tenham sido esses dois, A Show of Hands e o Best of Van Halen. E foi ali que eu comecei a perceber o baixo, sabe? Principalmente no Rush. Ali que eu comecei a perceber e entender o que era aquele instrumento e me apaixonar por aquele som. Eu falei, cara, eu quero fazer esse som aí. Então, aí a partir daí, eu enchi o saco da minha avó e ela me deu de presente o meu primeiro baixo. Foi aí que começou. Pô, que legal mesmo. Legal. Então, foi através, então, do Rush e do... Foi através do Rush e do Van Halen. Do Van Halen. Principalmente. Eu escutava outros CDs. Eu escutava também muito aquele Carrossel do Phil Collins. Escuto até hoje aquele álbum de 1990 do Phil Collins, que é uma obra de arte também, da música pop. E escutava MPB também, não muito na minha adolescência, mas escutava um pouco de Gonzaguinha com meu pai, um pouco de Maria Rita, coisas que rolavam aqui, né, assim, Gilberto Gil, Caetano, um pouquinho, mas eu não conhecia, eu conhecia os principais, sabe? As mais tocadas, assim. E aí depois eu fui me aprofundando na MPB, que também sou apaixonado por MPB, mas essa coisa de se aprofundar na MPB foi mais, assim, de uns 5 anos pra cá. Até uns 5 anos, até 2015, 2014, eu praticamente só escutava rock e funk, né? Funk music, funk americano. Não o funk carioca, porque o funk carioca também tem seu valor, lógico. Mas não era esse funk. E também sempre ouvi Michael Jackson. Sempre ouvi Michael Jackson. Eu sou apaixonado por Michael Jackson, pela obra dele. Ele pop, né? Ele é fantástico, as músicas dele são fantásticas. Tudo que o cara fez é referência, é uma aula em vários sentidos, sabe? Então foram um pouquinho dessas influências aí. Sim, pô, legal mesmo. E aqui temos alguns comentários. Se você puder... Bia falando aqui, ó, eu te apresentei MPB, kkkk. É verdade, ela tem razão. Ela me apresentou muita coisa de MPB, eu devo isso a ela, assim, principalmente, sabe? Depois que a gente começou a namorar, eu conheci muita coisa através dela. Os rock and roll também foi através de Bia? Algumas coisas, eu sempre aprendo com ela. Mas assim, a maioria dos rock and rolls, eu acho que eu ouvia mais sozinho mesmo. Veio mais assim de trás, sabe? Mais da adolescência. A MPB é um pouco... Como a MPB é hoje pra mim, dessa forma assim, tão forte, tão atuante na minha vida, isso é de uns 5 anos pra cá, digamos. Sim. E também temos uma pergunta, mas um pouquinho pra cima, de GT Freire. Achou aí? Deixa eu ver aqui. Qual a diferença do baixo tradicional e o baixo que apoia no chão? Então, beleza. Então é o seguinte, ó, nós temos alguns tipos de baixo, né? O primeiro baixo que fizeram foi aquele baixo acústico, que a gente chama de baixo acústico. Esse que é aquele grandão que apoia no chão, que é o baixo vertical, também é chamado de vertical. Porque a gente toca ele em pé mesmo, assim, né? Ele em pé. E aí, ele é bem grandão e você toca ele normalmente em pé. E aí, o baixo elétrico
ele foi criado lá no início dos anos 50 por Léo Fender, que é da marca tão famosa Fender, né? Então, o baixo elétrico é uma coisa mais contemporânea, mais recente. Então nós temos o baixo elétrico, que é o tradicional que a gente vê aí, né? Que você toca com ele pendurado ou no colo e tudo mais. Nós temos o baixolão, que a gente fala, que é um baixo com corpo igual de violão. O corpo é aquela parte onde tem os potenciômetros, né? Onde tem o captador, né? Aquela parte maiorzinha do baixo. Então ele é furadinho, ele é oco, igual um violão, assim, sabe? Esse é o baixolão, ele tem um som um pouco diferente. E hoje em dia nós temos até um tipo novo de baixo que foi criado há uns anos atrás, que é o ukulele bass, que é um baixo em formato de ukulele, pequenininho igual um ukulele. Só que ele tem um som também diferente. Então assim, tem vários tipos de baixo, né? Tem o baixo vertical, acústico, tem o baixo elétrico, que é o que eu toco mais, né? O meu é um baixo elétrico. E tem o baixolão, também, que é normalmente elétrico, mas o corpo dele é igual um violão, com aquela caixa oca, um furinho no meio, assim, né? Uma bolinha assim, redondinha. E tem o baixo ukulele também. Já tocou esse baixo ukulele também? Toquei uma vez numa viagem que eu fiz. Cara, demais. Eu tenho muita vontade de ter um baixo desse, porque ele tem um som bem, assim, parecido até com baixo vertical, sabe? Aquele som mais assim, dom, dom, dom. E é bem diferente, sabe? O jeito de tocar, ele é bem pequenininho, então assim, até para você mexer o dedo ali na escala do baixo, a escala é aquela parte onde você faz as notas, né? Faz as notas. Com uma mão você toca as cordas e com a outra mão você faz as notas, aperta no braço, né? Na escala. É uma experiência diferente, mas eu achei bem legal, assim, eu pretendo comprar um em breve. E legal, hein? Quero ver. Quando você comprar, você me fala que eu quero saber como que é isso. Com certeza. A Janice, ó. Hey teacher, hello. Ela aí. Outra aluna. Mas só te cortando rapidinho, eu quero mandar um beijo para Thelma. Boa noite, seja bem-vinda. Mila Calado, Marcos, Bia, né? Bia, esse amor de pessoa que eu gosto muito. João Vitor, Juan, Raquel, que é minha irmã, está assistindo a gente, lá de Rio das Ostras. Legal, hein? Elas, psicóloga Erlane Ventura, seja bem-vinda. E os outros aí também sejam bem-vindos aí. Qual é o nome dele? João Vitor, seja bem-vindo. Isso aí. Isso aí. E minha afilhada também está assistindo aí. Deve estar fazendo bagunça, mas assistindo, que é bom, né? Que é neném ainda. Mas tá bom. Vamos lá, então. Fala, galera. O que mais irrita num baixista? Então, eu não diria que as pessoas falarem, o que é aquela guitarra de 4 cordas grossas? Muita gente fala isso. Mas eu acho que não é nem isso, porque isso, muita gente, como eu te falei, é leiga, não sabe direito o que é um baixo. É a mesma coisa que perguntar assim, sabe o que é um trombone de vara? Às vezes a pessoa não sabe o que é um trombone, né, exatamente. Mas eu acho que o que me irrita é a desvalorização da música, em especial da música, porque eu sou músico, né? Mas da cultura como um todo, assim, no Brasil e nesses tempos que a gente tem vivido, principalmente, né? De desmanche da cultura, de sucateamento da cultura e da educação e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a gente chega assim no lugar para tocar e a gente não é bem tratado, e a gente não é bem valorizado, e assim, às vezes você tem, né, o seu trabalho ele tem um valor, né? Não é nem uma questão de preço, é uma questão de valor, é diferente de preço.
E aí a pessoa fala assim, não vou te contratar porque, assim, às vezes eu entendo, lógico, né? Às vezes não cabe no orçamento para a pessoa no momento. Mas tem gente que vira para o músico e fala assim, tem contratante que vira para o músico e fala assim, não vou te chamar não, porque por R$ 50 ali o maluco toca para mim, entendeu? E não consegue valorizar que de repente, pô, o seu trabalho ali é um trabalho diferenciado, você se empenhou muito para poder fazer esse trabalho, você estudou, você dedicou muito tempo. E então isso realmente acho que me deixa é o que mais me irrita. Valorização é tudo, né? Ainda mais para um artista, um músico, é necessário ser valorizado. Sim, para tudo. Cite 3 baixistas que você mais admira. Vamos lá. 3 baixistas que eu mais admiro. Pergunta difícil, hein? Falar só 3. Não, pode. 4, pode ter bônus? Pode. Vamos deixar um bônus aí. Então tá, vamos lá. Poderia dizer Geddy Lee, do Rush, porque acho que, né, começou com ele também ali. Eu diria Geddy Lee, diria Billy Sheehan, do Mr. Big, porque me influencia e me influenciou muito, principalmente na adolescência. E eu poderia falar Louis Johnson também, que gravou Off the Wall com Michael Jackson e gravou com tantos artistas. O lance dele é funk, né? E eu queria falar mais um, porque não posso deixar esse cara de fora, que é o Arthur Maia, que há pouco tempo faleceu, baixista brasileiro, e ele construiu muita coisa legal, assim, sabe? Na MPB. Ele tocou com muita gente, assim, de renome também. Ele era baixista do Gilberto Gil. E, em especial, tem um DVD muito lindo do Gilberto Gil, que é o Acústico MTV, no qual ele participa. Arthurzinho Maia, fantástico, fantástico. E acho que seriam esses 4, assim. Seriam esses 4. Os mais, assim... Fico feliz que um brasileiro esteja na sua lista. Assim, é inegável que os baixistas estrangeiros têm uma influência grande. Eles têm uma influência grande. Eu comecei escutando muita coisa, muita música estrangeira, em especial rock, né? Então, eu poderia falar o Louis Johnson, o Billy Sheehan, o Geddy Lee, lógico. Lógico, cara. Então, desculpa, eu já aumentei a lista pra 5, cara. Fica à vontade. Já aumentei pra 5. Na verdade, esse cara, eu deveria ter colocado entre os 3 primeiros. Eu esqueci, tá? Não sei, eu mereço um tapa na cara. Que é o Jaco Pastorius. O Jaco, ele é, assim, a grosso modo, ele é o que o Jimi Hendrix foi pra guitarra e ele foi pro baixo, sabe? Foi um cara que reinventou o instrumento. E ele tocava jazz. Então, poderia falar esses 5. Já com certeza na lista. Então tá bom. Não pode esquecer. Isso. Tem alguma dica para quem quer aprender a tocar baixo? Tenho. Primeira dica. Se você sentir uma dificuldade no início, acho que tudo é assim. Então tem que persistir no estudo, sabe? Não parar na primeira dificuldade, porque às vezes a gente fica meio com raiva. Cara, não tô conseguindo treinar isso, não tô conseguindo fazer esse exercício aqui. Mas é assim mesmo, como tudo, né? E eu acho que, assim, a maior dica, apesar de ser uma coisa meio clichê, mas eu poderia dizer, acredite no seu sonho. Se você tem um sonho e esse sonho é a música, então isso pode se tornar realidade para você na sua vida. Por que não? Por que não se várias outras pessoas conseguem, sabe? E ainda mais se você tendo o dom ou não tendo, não importa, você é capaz. Então acredite e bora lá. Vamos estudar,
porque é através do estudo que a gente consegue se tornar apto, né? Ouvir muita música. Outra dica, cara, outra dica. Ouvir muita música. Ouvir, porque ouvir é tipo ler, sabe? Quanto mais você lê, melhor você escreve. Quanto mais você escuta música de diferentes estilos, pegar diferentes referências, mais a sua cabeça abre assim, para o mundo musical. Então, escutar som, conhecer sons novos é fantástico, é essencial. Boas dicas mesmo. Qual a importância do contrabaixo numa banda? Então, o Luan entrou aí, ele fala ali que não vale de nada, né? Porque ele é desse que pilha aí. Ele fala, baixo não vale de nada, isso aí tem que levar da banda. Mas o baixo, como eu te falei, ele é responsável pela cozinha, junto com a bateria. Então ele dá essa base na banda. A base na música, digamos, né? Então, assim, existem músicas que não tem baixo? Existem. Assim como existem músicas que não tem bateria ou não tem guitarra e tudo mais. Mas o baixo, ele dá esse peso, esse grave, que é essa sustentação, né? E por ele ser um instrumento grave, ele é como se fosse o pai da harmonia da música, sabe? Então, assim, de acordo com o que o baixo está ali fazendo, muitas vezes o músico da guitarra se baseia. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Mas o baixo com a bateria, eles têm essa união mesmo. Por isso eu sempre falo baixo e bateria, porque é uma coisa muito, muito unida assim, na música e que anda muito junto. Andar junto também não significa fazer as mesmas coisas. Se o baterista tocar uma nota que tá, eu tenho que tocar essa nota também do baixo. Não é isso. Mas eles se comunicam ao mesmo, o tempo todo na música. Então, o baixo tem essa função de sustentar a cozinha e dar essa base harmônica para a música. Entendeu? Então, praticamente é tudo. Quase, é necessário. É necessário. É necessário. Fundamental. O que atrapalha no desenvolvimento da banda? Sem dúvidas, ficar parado. Ficar parado é muito ruim, cara. É muito ruim porque ficar parado você não produz nada, você não faz nada, isso atrapalha muito. A banda às vezes até esquece a música que já fez, que já compôs, até esquece, não consegue nem lembrar da música. E, assim, basicamente, né, tem bandas que tocam só cover, então toca música dos outros, reproduz música dos outros, e tem banda que tem seu trabalho autoral, ou seja, faz as suas próprias músicas e tudo mais. Principalmente para as bandas autorais, ficar parado é muito ruim, porque a gente perde essa interação e a gente esquece muita coisa. É um tempo que a gente poderia estar fazendo som, tendo ideias, porque cabeça de músico, assim, ideia é todo momento, mesmo que seja um riffzinho, um trechinho. O meu celular é lotado de riffs, de ideias. Até tem muitas que eu preciso organizar para ver se sai mais coisa. Mas eu acho que ficar parado é realmente assim, realmente um tempo perdido. Um tempo que poderia estar sendo produzido. Isso é muito ruim para uma banda. De alguma forma a banda precisa produzir. Nem que seja criar um conteúdo na internet ou disponibilizar essas músicas para os outros ouvirem. Ou alguma atividade a banda tem que fazer. Sabe? Ficar realmente parado atrapalha muito o progresso do som. Sim, isso é o que está se passando muito nessa pandemia, né? Sim. É uma coisa assim, a pandemia foi uma coisa inevitável, não dependeu da gente, não depende da gente em muitos sentidos. Em outros também depende muito, né? Que a gente tem que se cuidar e tem que se proteger e proteger os outros e tal. Mas nesse sentido, a gente não tem como fazer tudo que a gente gostaria. Então, assim, a gente tenta aproveitar esse tempo da melhor forma para fazer reuniões ou para reuniões cada um na sua casa, né? Chamadas de vídeo. E debater sobre assuntos que a gente pode
coisas que a gente pode fazer, conteúdo que a gente pode criar e tudo. Mas, infelizmente, não dá pra gente se reunir, né? E isso é uma coisa ruim. Que a gente não tem controle. Né? Sim, é verdade. Nessa época é melhor cada um na sua casa mesmo para não ter problema. Aqui a Marilyn tá perguntando aí fazendo uma pergunta para você. Como evitar o problema como tendinite? Isso, Ó, então, tem uma dica bem legal. Marilyn, né? Marilyn, tem uma dica bem legal. Que é o seguinte, muita gente toca, não sei se você é destro ou canhota, tô usando aqui minha mão direita porque eu sou destro. Quando eu vou tocar com a mão direita, muitos baixistas apoiam um dedão no captador, já viu? Para poder tocar assim, e esse dedão fica apoiado. Muitas vezes, você apoiando esse dedo aqui, com o tempo você pode ter uma tendinite, por conta de movimento repetitivo. Tá sempre assim, né? O dedo forçando. Então existe uma técnica que a gente toca com o dedo flutuante. Ou seja, você vai tocar nas cordas com os outros dedos, mas esse dedo aqui, ó, ele vai ficar solto. Ele não vai apoiar na corda nem no captador. Ele vai ficar solto mesmo, para baixo assim, sem encostar em nada, e você vai tocar com os outros dedos da mão. Outra dica também para evitar tendinite é você alongar sempre antes de tocar, principalmente quando você vai fazer um show ou vai tocar por muitas horas. Então você alonga os antebraços, puxando a mão para cima e para baixo, né? Puxando a mão assim, ó, para cima e para baixo. Com a outra, é porque eu tô segurando o celular, não dá para fazer. E fazer exercícios de aquecimento também. E você começa treinando, né? Fazendo os exercícios pela escala do baixo. E vai aumentando o ritmo e tudo mais. Aí quando você for tocar mesmo, para valer, você já vai estar aquecido, você vai forçar menos o seu corpo, assim, a sua mão, o seu braço. Uma vez, eu vou te contar, eu fui tocar, até no show com o Luan tá aí. Fui tocar na exposição, foi a abertura do show do André Matos. A gente tinha uma banda de power metal, e power metal é assim, rápido, tocar com 3 dedos, super rápido a todo tempo. E eu me lembro que eu tinha quebrado o pulso, então eu tava meio destreinado, sabe? Eu até tirei os dias para poder tocar esse show, você tem noção. Nem podia ter tirado. E nesse show eu lembro que eu não alonguei direito. Aí no meio do show me deu uma cãibra no antebraço. Uma cãibra que eu confesso que teve um momento da música que eu tive que parar de tocar para esticar meu braço, para parar a cãibra. E aí eu voltar a tocar. E assim, toquei sentindo dor muito tempo. Aí foi passando depois. Mas eu tive esse episódio aí de, por não ter alongado, ter tido uma cãibra no antebraço que, influenciou no meu rendimento no show, entendeu? E poderia até ter me prejudicado também. Com certeza. Que o perigoso, fica essa dica aí, né? Como faz para conciliar a atividade de músico e professor? Então, é correria, né, cara? É correria, não tem jeito. Durante a semana eu tenho trabalhado dando aula, você sabe. E a música está comigo a todo momento, mas é o momento que eu tenho um pouco mais de tempo para me dedicar a ouvir música, tirar músicas. Então eu faço isso mais no fim de semana. Ou em dias da semana que eu estou um pouquinho mais folgado, mas esses dias quase não existem. Então, normalmente no fim de semana. Para quem não sabe, ele é professor de inglês. Inclusive, é meu professor de inglês, que eu tenho orgulho que ele seja meu professor de inglês, porque tira onda. E obrigado. Ele também toca numa das bandas que eu mais gosto, que é Foliões Overdrive, né? Então, é um prazer ouvir você falando isso, cara. Eu fico feliz de verdade. Gosto mesmo, sou fã. Já falei, sou fã. Número 1. Sim. Obrigado. Nada, que isso. Quantas vezes você e o pessoal da banda Foliões Overdrive ensaiavam, né? Porque agora... ensaiávamos. Verdade. Então, a gente sempre
teve uma ideia assim de manter um ritmo. Às vezes a gente não conseguia manter um ritmo, mas a nossa ideia sempre foi ensaiar pelo menos uma vez na semana. Mas só que normalmente a gente ensaiava 2 vezes na semana. Então eram 2 ensaios por semana. Vez ou outra acontecia a gente ensaiar uma vez. Eu tô doido para retomar isso logo, porque eu tô sentindo muita falta. A galera também, a gente se fala no grupo, a gente, não tá aguentando mais. Mas a gente se encontrava nessa frequência. E a gente... E é muito engraçado, porque a gente compunha... Agora, na verdade, a gente ainda compõe, né? Cada um da sua casa, a gente tem ideia, um manda pro outro. Mas nosso processo de composição, cara, se você fosse no ensaio nosso, você ia ficar assustado, porque é uma bagunça tão grande, é uma barulheira, mas a gente fala que é uma bagunça organizada, porque no meio do caos, todo mundo consegue se entender e sai música dali. Então, a gente consegue compor dessa forma. Tem banda que consegue, tem banda que assim, um músico faz uma parte, aí manda pro outro, aí o outro cria uma parte em cima, manda pro outro, assim, numa calmaria. Com a gente lá, parece que a gente tá no meio de um furacão sonoro, assim. E todo mundo falando junto e tocando junto e um querendo falar, mostrar pro outro. E é uma bagunça, mas no final das contas a gente se entende. Isso que é importante. O importante é que vocês, na bagunça, vocês conseguem um completar o outro, né? Porque vocês acabam se entendendo. É verdade. Aqui embaixo o GT Freire está perguntando como foi gravar um videoclipe. Porque vocês gravaram um videoclipe que foi top. Então, músicas autorais, né? Isso, nós temos o videoclipe da Fuja do Escuro, né? Que na verdade é de uma época que eu não participava da banda ainda quando foi gravada a música no estúdio. Mas quando gravou o videoclipe, eu já estava na banda. Eu tinha acabado de entrar na Foliões, que eu entrei no início de 2016. E foi uma experiência nova, assim, foi uma experiência diferente pra gente. A gente gravou as cenas internas, tocando no estúdio, e a gente gravou as cenas externas. As internas a gente gravou no nosso estúdio de ensaio mesmo. Quem quiser depois confere lá no canal do Foliões e vai ver lá que a gente está no nosso estúdio. E as externas a gente foi para Friburgo gravar, e a gente contratou um cara para fazer a captação da imagem. A gente já tinha uma pessoa para editar, que é o Vitinho Melo. A propósito, fica aí até a dica, quem quiser, serviços de edição, criação de conteúdo, criação de imagem, Vitinho Melo, da Impacto, da Aspecto, Impacto também, da Aspecto Design. Demais, o cara manda muito. E ele ajudou a gente nisso. Então a gente foi para Friburgo, gravou externa lá na Praça de Friburgo. E no escritório também tem um pedacinho no escritório lá do cara que fez a captação das imagens. Nesse clipe, a Lauren participou. A Lauren Hemsdorf participou. Foi legal, assim, super legal da parte dela. Se mostrou sempre disponível para ajudar a gente. E, assim, foi ótimo, foi legal demais. E a gente tem preparado agora um outro clipe para uma música do EP, o EP Guilhotina Cega. Então vai sair em breve o clipe da Guilhotina Cega, que é a música título do EP. Isso aí. Beleza, hein? Olha quem entrou, professor. Olha quem entrou. E aí, Jane? Beleza, Jane? Mas aqui, fico feliz que vai ter próximos vídeos. E ó, se Deus quiser, mais e mais vídeos. Só para você saber que GP Freire é o Guilherme é meu pai. Então é só você saber quem que eu tô falando, quem tá fazendo essa pergunta. Entendi. Eu não tinha nem noção. Esse GP Freire é o meu pai, Guilherme. Guilherme. Também te amo, Jane. Cadê? Você tem um fato curioso que queira dividir conosco? Algo que aconteceu no show ou com a banda?
Ih, cara, já aconteceu tanta coisa. Ó, vou te contar algumas histórias. Primeira história, eu tocava com a banda Hipnose na época, que foi uma das minhas primeiras bandas. Eu comecei a tocar lá em 2004, 2005, se eu não me engano. E a gente, assim, era molecada. A gente era menino de 14 anos e tocava na região aqui. Aí, eu vou fazer em Madalena, cara. O show acabou. Eu desci. Você acredita que a gente tava, assim, tinha umas meninas, tipo, gritando pela banda, assim, tipo, tiete mesmo. Isso aqui eu não sabia ninguém, não conhecia ninguém, né? A gente era anônimos, assim. Éramos anônimos. Aí ela falou assim, me dá uma palheta. Eu falei, não tem palheta, não toco palheta. Eu falei, posso te dar uma corda, que arrebentou no meu baixo. Aí ela falou, então tá, então pega lá a corda. Aí eu fui pegar. Na hora que eu desci a escada, eu caí, cara, na frente de todo mundo. Desci a escada rolando. Foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Mas, cara, essa foi uma história assim, engraçada. Mas já toquei em comício de política, já toquei em churrasco de candidato a prefeito, e almoço da maçonaria, já toquei com assim, uma galera. Luan tava comigo nessa. Se o Luan tá aí, Luan vai me lembrar. Vai se lembrar. A galera, assim, na época eu tocava com a banda de heavy metal, eu tocava assim, o som mais leve que a banda tocava era Iron Maiden. Porque a gente tocava Black Sabbath, tocava Metallica e tudo mais. E aí, a galera visivelmente, assim, odiando rock. E a gente metendo cacete no almoço de domingo, pra família. E, cara, aconteceu outra coisa. Teve um show também com essa banda que foi lá na Prata, que era um evento religioso, e contrataram a banda de metal para tocar no evento religioso. Aí, católico, na verdade, né? Para ser específico. Aí, a banda começou a tocar, daqui a pouco sai o padre lá da igreja, gritando, falando, para! Isso é um desrespeito com o povo da Prata! Para esse som! E ó, muita história. Mas um fato curioso, eu acho que eu poderia falar isso mesmo do processo de composição da banda. É uma coisa bem inusitada, assim, da Foliões. Porque a gente se entende numa bagunça que eu acho que pouca gente se entenderia, assim, sabe? É um processo bem caótico, o processo nosso de composição, mas a gente se entende e no fim das contas consegue fazer música, assim. Isso é muito bom. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Até a Bia não sabia disso, pra você ter noção, e adorou saber que você levou esse tombo aí, passou uma vergonha na pergunta pra você ver. Olha aí. E a menina ela falou assim, eu falei assim, não tem palheta, você tem uma corda. Ela falou, então pega lá aquele arame. Pode ser aquele arame mesmo. Mas conseguiu entregar o arame? Vamos dizer, o arame, então, a corda? Não, porque eu não consegui, porque eu caí da escada. Só que assim, no pé da escada tava a banda tirando foto, então eles estavam todos abraçados pro cara tirar foto. E eu tava, tipo assim, eles estavam de costas pra mim, então eu caí nas costas deles, assim, eu acabei de rolar, eu tava atrás deles, eles assim, ó, emparedados, assim, abraçados, tirando foto. E aí eu levantei numa vergonha danada, eu queria virar uma avestruz pra enfiar na cabeça em qualquer lugar, então eu não queria olhar pra ninguém. E aí a menina, eu falei, que se lasca a menina pra lá agora também, agora deixa ela pra lá. Aí nem sei. Só André mesmo. Ficou engraçado. Só André mesmo, gente. Ai, gente. Agora, para encerrar a nossa live, o que tem feito para passar o tempo nessa pandemia? Fernandinho, então, como eu te falei, eu continuo trabalhando, né? Dando aula de inglês. E em casa eu vejo vídeos sobre música, me amarro a ver vídeos das bandas, ver show, escutar música. E aí também toco muita música, assim, né? Pego meu baixo, fico treinando.
vejo muitos conteúdos sobre política também, porque é uma coisa que eu gosto de ver. Eu acho que a gente deve até ver mesmo, deve se inteirar, porque política, ao contrário do que dizem, política, futebol e religião não se discute. Na verdade, eu acho que política se discute sim, a gente precisa discutir, porque diz respeito ao nosso dia a dia, são coisas que impactam na gente. Eu não estou falando aqui nem de um lado nem de outro. Estou falando que a gente deve debater, a gente deve dialogar. E para a gente dialogar, então a gente tem que se informar. A informação é a chave assim, para tudo, né? A gente precisa se informar. Então eu também gosto de ver vídeos sobre política, debates assim, e conversas a respeito. Isso eu tenho visto bastante ultimamente. E tocado, assim, eu não tenho visto muita série, filme, eu quase não abro Netflix, porque o meu tempo fica quase todo voltado para música quando eu não estou dando aula. Então eu chego, já logo pego baixo e ligo, abro o YouTube, escuto um som e é isso. Que beleza, hein? Que vidão, hein? Gosto muito. Aqui a Bia Schuller, quem não conhece, é namorada do nosso amigo aí, André. Ela tá falando que você também já quebrou o pulso, aquela história que você contou, que quebrou o pulso antes de tocar, e tocou o pulso quebrado mesmo. Isso, foi assim, eu fui super inconsequente, porque o médico que mandou engessar falou, cara, fica 2 meses com gesso. E eu tinha um show na exposição que era 1 mês depois. Aí eu falei, vamos ver como é que vai ser, né? Aí passou 1 mês, eu já não estava sentindo muita dor, pra mim, assim, eu estava melhor. Eu falei, cara, esse lasque gesso pra lá, vou tirar isso, vou tocar, não vou deixar de tocar não. Porque coisa eu toco, depois engesso de novo. Pra quê? Hoje eu sinto dor, até hoje. Eu sinto dor até hoje nesse pulso. Porque eu tirei o gesso antes do tempo e aí meu pulso estala e tal, assim, sinto dolorido. Mas o show valeu a pena. Então tá bom. Isso pelo menos, assim, é importante, né? Porque se machucou mais do que estava machucado e não valesse a pena também o show, seria sacanagem. Valeu a pena. Valeu a pena. Tá bom. Quantas vezes vocês do Foliões Overdrive já tocaram no Cordeiro Motoped? E Fernanda, a gente sempre toca, né? Isso é uma coisa muito legal, porque a gente sempre foi convidado, né? E a gente se sente muito feliz. Eu posso falar pela banda que a gente se sente muito feliz mesmo, porque desde a primeira vez que a gente tocou, a gente sempre foi muito bem recebido e vocês realmente se importam muito com as bandas e a gente se sente em casa. Eu me sinto em casa, sabe? Pelas minhas contas aqui foram 3 shows. Isso aí. Vocês tocaram 3 vezes no Cordeiro Motofest e que 3 vezes maravilhosas, né? Porque a gente adora Foliões Overdrive, ainda mais que a banda é show de bola e tal. E o que vocês acharam, assim, de tocar assim no evento motociclistas? É muito legal, porque o que acontece? Quando a gente faz um show para o nosso público, isso é bem interessante. Não que a gente não goste de tocar assim numa festa de rua, por exemplo. Né? É ótimo, tem o seu valor e é bom. Tocar independente do público é bom, porque você está mostrando seu som, está mostrando seu trabalho. Ali, provavelmente, muitas pessoas não conhecem seu trabalho, vão passar a conhecer e muitos vão passar a gostar. E, de repente, vão ali te procurar, vão procurar o seu canal, o canal da banda, né? E vão procurar material e tudo mais. Mas tocar num evento de motociclista, que é um evento que normalmente envolve essa cena do rock, a gente se sente em casa, né? Não tem coisa melhor do que tocar ali para um público que está realmente assistindo seu show, gostando ali, prestando atenção e não assim aleatório, né? E tomando cerveja e tudo mais que envolve um evento de motociclistas, ainda mais um evento legal, assim como é o Cordeiro Motofest.
Top. Falando em tipo Instagram, Facebook, eu gostaria que você passasse aí o Instagram, o Facebook, o site que vocês têm para as pessoas começarem a seguir vocês. Claro, claro. Então, ó, seguinte. No YouTube, só procurar Foliões Overdrive. Tá? Foliões Overdrive no YouTube vai achar nosso canal. No Instagram, também bota lá Foliões Overdrive, vai aparecer. Tem o link da nossa logo. Facebook, mesma coisa. Foliões Overdrive já vai aparecer a página. Então, só digitar Foliões Overdrive e você vai achar o canal da banda. E também, galera, segue lá o André Esmerim, beleza? Eu confesso que já tem um tempo que eu não posto um material, mas fica aí o meu compromisso de tornar o meu Instagram mais movimentado. E em breve tem notícias da Foliões aí, então fica ligado, que a gente sempre tem uma coisinha para postar. Tamo ligado, estamos esperando novidades. Ainda mais com uma banda maravilhosa dessa, com um baixista maravilhoso, baixista que tira onda. Então é isso, André, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado fazer esse bate-papo comigo e também com a galera que está nos assistindo. E eu te agradeço muito, tá bom? E vamos tirar vamos tirar um print da tela, né? Porque vamos tirar uma foto, é um print da tela. Vamos lá, então. Pode tirar? Já pode tirei tirar? Aqui, ó. Pode tirar. Tá faltando eu aqui então. Então vamos lá. Isso. Aí. Muito obrigada a todos aí por terem entrado aí na nossa live. Obrigado a você, cara. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. E é sempre bom bater um papo com quem gosta de música, gosta de rock também, né? Você é uma roqueira. Sim. E então a gente se sente próximo, assim. Eu sou eclética, né? Sou eclética, mas aqui em casa eu tenho uma pessoa que é roqueira, assim, sabe? Aí, aí a gente tem que ir mais pro lado, entendeu? Eu entendo. Mas, ó, fiquei muito feliz com o seu convite. E é isso aí. Eu topo participar de outra. Se tiver outra, é só me chamar, hein? Sim. Vamos fazer outra live, sim, se Deus quiser. Eu que agradeço você por ter aceitado, tá bom? Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau. Beijo na namorada, na família. Valeu. Tudo de bom aí pra vocês. Tchauzinho, valeu, gente. Você também, fica bem. Tchau, obrigado, galera. Valeu, tchau. Obrigado por ter vindo, hein? Valeu. Tchau. É isso aí, galera. Obrigado por terem participado da nossa live. Não deixe de seguir o André Esmérico, não deixe de seguir FM Fernandinha e também não deixe de seguir Foliões Overdrive, tá bom? E vai ter novidades do Foliões Overdrive, então não deixem de seguir para ver essa novidade, tá bom? Obrigado a todos por terem entrado no nosso bate-papo, nessa live maravilhosa de terça-feira. Espero que tenham gostado, tá bom? Beijo, boa noite, galera. Beijo, Jane.